Brasil, a situação política está pegando fogo. Gustavo Gayer traz uma análise detalhada sobre o papel do centro político na manutenção ou queda do governo Lula. Ele destaca como o centro define as pautas no Congresso e critica a dependência do governo em comprar apoio político. Prepare-se para uma análise impactante que vai mexer com você. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. Essa é, sem sombra de dúvida, a mais importante notícia desse ano. Nenhuma das outras notícias que a gente acompanhou ao longo desse ano de 2025 me deixou tão esperançoso e tão entusiasmado quanto essa. Mas antes de falar o que é essa notícia, você tem que entender o contexto. Eu tenho dito que a única coisa capaz de derrubar ou manter um governo é o centro. É o centro que faz o cálculo constantemente o quão benéfico é estar com o governo ou estar longe do governo. É o centro que define se as nossas pautas vão avançar ou não. Na verdade, ele é que define quais pautas avançam. Porque a verdade é que a maioria do Congresso é constituída por pessoas que estão lá apenas para poder se reeleger, se perpetuar ali dentro. E eles têm uma tendência de ir para o poder, ou aquilo que é a previsão de poder. E eu falo, não tem impeachment do Lula até o centro abandonar o ladrão. E o Lula gastando muito dinheiro para comprar o centro e manter o centro do seu lado. Tem um partido no Brasil que eu falo que é o partido do STF. É o partido que está sempre protegendo Alexandre de Moraes. É o partido que a gente até fez a campanha contra ele. Um dos partidos que mais cresceram em prefeituras, ou o partido que mais cresceu em prefeituras. Eu estou falando do PSD. E o presidente do PSD, ele é a personificação daquele extremo centrismo, né? Aquele centro fisiológico da emenda do poder, que não se preocupa muito com o Brasil, que só se preocupa em estar ali e aproveitar das benesses e privilégios e vantagens do mundo político. O Kassab falou algo que com certeza vai tirar o sono do PT. E preste atenção, é a melhor notícia que nós temos até agora. Lembrando, Kassab é a personificação do centro. Kassab leva o centro para a direita. Lula perderia hoje e Haddad é fraco. É lógico, depois da crise do Pix, o Haddad não tem a menor chance. Olha aqui. Agora eu preciso do óculos, não enxergo mais nada. Uma espécie de coordenador das forças de centro, Gilberto Kassab, deixou claro hoje que está abandonando o projeto de Lula e por razões óbvias. Uma administração fraca e sem rumo. Em palestra na Latin American Investment Conference, organizado pela UBS nesta quarta-feira, Kassab disse que Lula perderia a reeleição hoje e revelou que os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. A prioridade do PSD é a candidatura de Ratinho Júnior à presidência. Disse. Elogiou o Tarcísio Freitas, mas insistiu que o governador de São Paulo, de quem é braço direito na administração atual, vai tentar um segundo mandato. O cacique do PSD também se disse preocupado com a economia e teceu duras críticas a Fernando Haddad. Não vejo articulação para reverter uma piora do cenário. Para Kassab, Haddad é um ministro fraco. Ele ressaltou o comando exercido por Paulo Guedes e Henrique Meirelles quando ministros. Acabou Lula. Presta atenção. Esse cara aqui, ó, que parece o Chuck, ele é a personificação do centro. Se o centro pudesse incorporar em uma pessoa, é ele. O maior partido do centro hoje, mais relevante que o MDB, disse que está se afastando do Lula. Se isso acontece, acabou. Acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais, não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura, e nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? Eu sei, é o sistema cuspindo o Lula, muito claro, tá? Não vai se confundir, achar, o PSD mudou de lado. Não mudou de lado. O PSD é um sistema, é o partido do sistema. Só que o sistema está percebendo que o Lula está custando muito caro e vai ficar muito difícil para o sistema continuar no poder se o Lula continuar na presidência ou se o Lula tiver chance. Então tem que pular fora do barco. Se o PSD sai, aí é uma reação em cadeia, tá? Aí nós vamos ver os republicanos pulando fora, nós vamos ver a União pulando fora, o PP pulando fora. Não vai sobrar ninguém. Escuta o que eu tô te falando, esta é a melhor notícia, pelo menos para a política brasileira, lógico. Não vamos falar da eleição, das decisões do Donald Trump, mas para a política nacional, se isso realmente se concretizar, isso vai ser sensacional. Aí sim eu posso te garantir, é o fim do Lula. Eu acho engraçado porque só dele ter falado isso, há alguns dias o Kassab estava, eu até publiquei um vídeo sobre isso, o centro viu que o Lula tá sangrando e falou, já que tá sangrando, vamos lá pegar mais carne, pegar mais fatia desse bolo. E falou que queriam ministérios de mais destaque. Parece que o Lula disse não. Ou eles recalcularam, né, as vantagens e problemas e perceberam, não compensa pegar ministério com esse governo porque ele vai prejudicar o partido. É aquilo que eu falo. O governo está tão podre, tão contagioso, que agora o centro vai se afastar. E quando o centro abandona o governo cai.
Não adianta, porque esse governo não tem povo. No Bolsonaro, o centro até arrumou briga com o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não caiu? Porque milhões de pessoas iam às ruas para defender o presidente. Fomos nós que fomos às ruas, que a gente ajudou a segurar o presidente no mandato. O Lula não tem nenhuma Kombi de pessoas para defender ele. A única coisa que sustenta ele é o centro e o STF. Só que o centro, esse é o centro que protege o STF. Cara, tempestade perfeita. Eu tô muito empolgado. Eu tô vendo que agora esse governo acabou. Acabou, mas mesmo assim, 16 de fevereiro, a gente vai pras ruas para dar aquele empurrãozinho final. Um abraço. E aí, pessoal, a análise de Gustavo Gayer sobre o centro político e o governo Lula trouxe pontos importantes sobre a segurança pública e a necessidade de uma postura mais firme contra a criminalidade. Fiquem ligados, compartilhem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Vamos juntos acompanhar os desdobramentos dessa história.